Os 7 brados da cruz, queridos irmãos, porque ao nós vermos nos sinópticos, ou em Mateus, Marcos, Lucas, não é? Nós vamos descobrir detalhes que cada evangelista destacou naquele momento histórico e único do nosso Senhor. Por isso que os 7 brados da cruz, ele tem sido pregado por muitos outros pastores em muitas outras ocasiões, porque eles vêm revelar a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus Trino. Né? E como eu relembrei no sábado à tarde, a Nice é minha testemunha, né, Nice? Você estava lá. Hebreus capítulo 10, vemos que grande amor é esse do nosso Deus Trino, que lá na eternidade decidiram, naquele diálogo que está em Hebreus 10, que alguém precisava se encarnar, morrer pelo meu pecado, pelos nossos pecados, mas a morte não seria uma derrota, a morte seria a vitória. E é interessante notar que quando passei nos preparativos do meu pré-concílio, meditando sobre essa questão, como o nosso adversário, o diabo, não entendeu nada. E até o último momento o diabo se achava vencedor por enviar Jesus para a cruz. E lá na cruz que ele foi entender que Jesus veio para morrer numa cruz. Não é? Tanto que o primeiro sermão de Gênesis capítulo 3, esta lhe ferirá o calcanhar, mas este lhe ferirá a cabeça. O diabo não entendeu nada, o povo de Israel não entendeu nada, mas lá na cruz, quando o diabo viu que a cruz era a derrota dele e não de Cristo, e aí ele exclamou por boca dos homens: desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Mas o Senhor Jesus não desceu da cruz. Ele passou pela cruz, passou pelo túmulo e ressuscitou. E hoje nós vamos dar destaque exatamente a isso, a esses brados do nosso Senhor. E o que eles trazem de bênção para nós. Nós vamos orar, assim, preparando a nossa mente, preparando o nosso coração, porque que grande amor é esse que o Senhor tem por nós. Pai, queremos agradecer, porque a cruz não foi derrota. A cruz foi o lugar da propiciação. A cruz foi o lugar de satisfação da tua santa ira. E a partir disso, o Senhor Jesus aperfeiçoado se tornou o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Pai, por esse ato único e exclusivo do nosso Salvador. E peço, Pai, que esse texto venha fortalecer a nossa fé, e como também a proclamação do Teu Evangelho. Oramos assim no nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, 7 brados foram dados. Ou, numa palavra mais simples, 7 palavras foram pronunciadas.
A primeira delas está em Lucas 23, 33 e 34, onde Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. No brado do perdão, amados irmãos, e aqui, vou abrir um parênteses aqui, antes de expor esses 7 pontos importantes. Amados irmãos, grave bem, a única pessoa que pode liberar perdão é o Senhor Jesus. E você, meu amigo, minha amiga que estará nos acompanhando pelo canal. Somente Jesus pode liberar perdão. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o advogado. Não é? Porque há certo tempo atrás, essa palavra virou moda. Liberar perdão. Só que quem liberou o perdão foi Cristo. Na cruz. E essa frase do liberar perdão não aconteceu só aqui. Quando Jesus encontra aquele homem na sinagoga, ele disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? O que ele disse? Ele disse os dois. Está perdoado e levanta e anda. Não é? Na prática, foi isso que ele disse. Ele curou, como também ele foi aquele que perdoou. Então, queridos irmãos, o perdão, algo muito importante, dentro do meu relacionamento com o meu próximo. Não devemos guardar raiz de amargura, porque isso torna-se um impedimento entre nós e Deus. E na raiz de amargura, algo muito importante, queridos irmãos. Qual é a verdade? A minha adoração não é recebida, os meus dízimos não são aceitos, e como também a minha oração não é aceita. Então, queridos irmãos, trabalhemos os nossos relacionamentos dia a dia, para que nós caminhemos em paz com o corpo de Cristo e com as pessoas. E eu gosto daquele texto, que fala do Senhor Jesus. No que couber a você, tende paz com todos. Então, o que cabe a mim? Ter paz com todos. Se eles não querem ter paz comigo, a eles e Deus. Porque, afinal de contas, o crente é odiado. Então, muitos não querem ter paz conosco. Mas, eu preciso andar em paz. Você precisa andar em paz. Então, esse libera perdão é uma heresia que não consta na Bíblia. Tá? É uma heresia, não tem embasamento bíblico. Por isso, só Jesus pode dizer, libera perdão. E ele liberou perdão, apesar de eles terem rejeitado esse perdão. Mas quando nós pensamos no brado do perdão, nós vemos 7 pontos aqui. Vemos o cumprimento da palavra profética, vemos Cristo identificado com o seu povo, vemos a avaliação divina do pecado e sua culpa consequente, vemos a cegueira do coração humano, porque eles não aceitaram, vemos uma exemplificação amorosa do seu próprio ensino, como também a grande e primária necessidade do homem. E vemos o triunfo do amor redentor. Esse é o primeiro brado do Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O segundo brado do Senhor Jesus está lá em Lucas, está sendo apresentando aí no mídia, Lucas 23, do 39 ao 43, e o Senhor Jesus dá o seguinte brado: eu lhes asseguro
que hoje estará comigo no paraíso. Detalhe importante se destacar, queridos irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, embora os amilenistas nos ensinaram, foi somente Spurgeon, grande pregador do século passado, porque ele era de 1890, né? Grande igreja na Inglaterra que hoje está com um número bem reduzido, perto do que era no passado. E no passado eles tinham, dentro da sua posição escatológica, eles nos ensinaram, todo mundo vai para o céu. Não, queridos irmãos. O máximo que nós chegaremos é o paraíso. Do paraíso, vamos para o milênio de Cristo. Do milênio de Cristo, vamos para a nova terra. Apocalipse 21 e 22. Então, amados irmãos, por isso que nós seguimos a orientação do Senhor Jesus. E Ele disse, para aquele homem que se arrependeu, lá na cruz, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E aqui, 7 pontos a se destacar. Aqui vemos um pecador representativo. Aqui vemos que o homem tem que ir ao fim de si próprio antes que possa ser salvo. Aqui vemos o sentido do arrependimento e da fé. Aqui vemos um maravilhoso caso de iluminação espiritual, apesar daquela situação. Aqui vemos a condição de Cristo como Salvador. Aqui vemos o destino dos salvos na morte. E aqui vemos o anelo do Salvador por comunhão. Esse é o segundo brado. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E digo aos amados irmãos, salvação não se perde. Quem a perdeu é porque nunca a teve. Porque a salvação ela é baseada na obra perfeita e redentora do Senhor Jesus. O cristão não perde a salvação. E detalhe importante, nós aprendemos em Hebreus e em outros textos. A marca do salvo é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o detalhe é muito claro do texto. Hoje, eu lhe asseguro. Quem assegura a minha salvação? Quem assegura a tua salvação? É Jesus. Então não é você que assegura. Não sou eu que assegura. É Jesus que assegura. Por isso que o salvo não perece. Porque ele tem a vida eterna. O texto é muito claro. Ele tem a vida eterna. Não é ele teve a vida eterna. Não é ele terá a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Por isso, que brado maravilhoso é esse? O brado da certeza da salvação. Ao terceiro brado, o brado do amor. Em João 19, 25 a 27, o Senhor Jesus disse para a mulher, para Maria, mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Por que Jesus não deixou Maria nos cuidados dos seus irmãos? 3 as possibilidades. Primeiro, os próprios irmãos e até Maria não aceitaram a missão dele. Só foram entender a missão dele
quando ele aparece ressurreto. E depois lá em Atos 2 ainda, quando 120 estavam reunidos. Nenhum dos irmãos de Jesus o acompanharam até a cruz. Nenhum. E Jesus deixou Maria com seu discípulo mais próximo, o discípulo amado, o discípulo chamado João. Por que ele fez isso? Porque naquela época, não havia previdência social. Naquela época, os pais eram cuidados pelos filhos. Então, quem tinha a responsabilidade de bancar os pais na velhice eram os filhos. E Jesus sabia que Maria poderia ficar desamparada. Por isso ele incumbe João, exatamente aquele que viveu até a velhice e foi para a ilha de Pátimos para cuidar de Maria. E algo muito interessante, Jesus não chama Maria de mãe, porque ela não era mãe de Jesus. Ela emprestou um óvulo, ela emprestou um útero, mas o Senhor Jesus sempre existiu. Porque Ele é o eu sou. Ele é muito claro. Mulher, este é o teu filho. Ele é muito claro a dizer isso. Quem chama Maria de mãe é João. Quando Jesus viu sua mãe ao lado dos discípulos, mas como que Jesus disse? Mulher, este é o teu filho. Ele deixou muito claro para Maria que ela não era mãe de Jesus. Ela foi um instrumento do Senhor para a encarnação do Senhor Jesus. Mas Jesus, Ele é eterno, porque Ele é Deus. E 7 verdades destacamos aqui. Aqui vemos o cumprimento da profecia de Simeão, Lucas 2, 29 a 35. Aqui vemos o homem perfeito colocando um exemplo para os filhos honrarem seus pais. Aqui vemos que João retornará ao lado do Salvador. Aqui descobrimos uma ilustração da prudência de Cristo. Isaías 52, 13. Aqui vemos que as relações espirituais não devem ignorar as responsabilidades naturais. Aqui vemos uma necessidade universal exemplificada. E aqui vemos a maravilhosa combinação das perfeições de Cristo. Cristo bradou com esse exemplo de amor. O quarto brado do Senhor Jesus está lá em Mateus 27, 46, quando ele disse, foi o brado da angústia: meu Deus, por que me abandonaste? E ele falou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. E lá em Salmo 22, 1, tem exatamente esta frase: meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão distante dos meus gemidos por socorro. Aqui o Senhor Jesus tinha sobre si os pecados de toda a nação de Israel e os nossos pecados futuros. Porque lá em Hebreus 10, a Bíblia, o texto é muito claro, Hebreus 10, todo o capítulo. Deus não aceita sacrifício de animal. Ou seja, explicando de uma forma simplificada, todas as pessoas da antiga aliança estavam com um vale-perdão. Mas quem ia pagar a conta era Jesus. Por isso que era fundamental a morte do Senhor Jesus e morte e ressurreição.
não apenas a morte. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, o problema continuava. Porque lá na carta de Paulo aos Romanos, é muito claro ao dizer que o Senhor Jesus, ele é Romanos 6, se não me engano, Jesus, ele é primogênito na ressurreição. Então, morte sem ressurreição não é a solução. Mas Cristo fez a obra completa. Ele morreu, ele veio, tomou sobre si os nossos pecados, morreu, ressuscitou e foi ascendido ao céu. Então ele completou a obra e voltou assim aperfeiçoado. E a angústia do Senhor Jesus por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados, tem alguns pontos a se destacar. Aqui vemos a enormidade do pecado e o caráter do seu salário. O salário do pecado é a morte. Aqui vemos a absoluta santidade e inflexível justiça de Deus. A ira de Deus é justa. E aqui vemos a explicação do Getsemane, quando o Senhor Jesus transpira gotas de sangue. Aqui vemos a inabalável fidelidade a Deus do Salvador. Aqui vemos ver a base da nossa salvação. Aqui vemos a suprema evidência do amor de Cristo por nós. Aqui vemos a destruição da esperança maior. Temos nele, aqui, o brado da angústia emocional. Em Jesus, nós vemos claramente, o povo se angustiou, aqueles que ainda não tinham entendido o plano redentor. Eles foram processar plenamente a redenção somente quando receberam o Espírito Santo de Deus na vinda definitiva em Atos 2. E aí Pedro faz aquele grande sermão, ele fala claramente, era necessário que tudo isso acontecesse. E aí Pedro consegue equacionar a mensagem da salvação. Aí ele consegue entender aquele que falou assim, não, Jesus, para de falar de morte. Pedro entendeu. Finalmente, Jesus veio para morrer, vencer a morte, ressuscitar e estar sendo ascendido ao céu e ali permanecer até o dia do seu retorno, quando ele vier buscar a sua igreja. Então esse foi o brado do nosso Senhor, o brado da angústia que a humanidade causou por causa dos seus pecados. O quinto brado foi o brado do sofrimento, quando ele disse, estou com sede. E lá em Salmo 69, 21 diz, em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. Tudo que o Senhor Jesus passou já estava predito no Antigo Testamento. Infelizmente, o povo judeu não conseguiu enxergar, por causa da sua cegueira espiritual. Eles não conseguiram enxergar. Mas, se estudar o Antigo Testamento, Jesus está lá, tá? Com toda a clareza. E aqui podemos fazer 7 afirmações. Quais são elas?
Temos aqui a prova da humanidade de Cristo, que ele teve sede. Vemos a intensidade do sofrimento de Cristo por minha causa, por tua causa. Vemos aqui a profunda reverência do nosso Senhor pela Escritura. Vemos a submissão do Salvador à vontade do Pai. Vemos como Cristo pôde se solidarizar com o seu povo sofredor. E vemos a expressão de uma necessidade universal. E aqui vemos a declaração de um princípio permanente. Estou com sede. O quinto brado do sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim, sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. Não era um Jesus espiritual, que alguns dizem aí, né? Um Jesus espiritual que não sentiu dor. Ou como eu li, foi hoje. Eu li hoje, o Islã, Maomé dizia que na morte de cruz, Jesus foi resgatado. Deus deu um jeitinho lá e Jesus não morreu na cruz. Por quê? Porque na ótica de Maomé, ele foi resgatado. Não, Jesus morreu. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. O sexto brado, amados irmãos, é o brado da vitória. Em João 19, 29 e 30, ele disse, está consumado. E é interessante notar que essa expressão está consumado, nós vamos achar essa mesma expressão está consumado assemelhada em Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, quando diz claramente que ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, a fé foi criada pelo Senhor Jesus depois da queda, para que nós crescêssemos nele, o dom da fé, e essa fé tem que ser direcionada para o Senhor Jesus. Por isso que o nosso Deus, o nosso Deus Trino, Adonai, ele é ciumento. Você que me acompanha pelo canal, preste bastante atenção. Adonai, o Pai, o Filho e o Espírito, porque Deus se revela como Adonai na antiga aliança. E outros nomes também. Ele é um Deus ciumento. Esse Deus Trino é ciumento. E a minha fé, a sua fé, tem que ser depositada nele. E pensando em nova aliança, tem que ser depositada no nome e pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos fazer 7 afirmações. Quais são elas? Aqui vemos efetuado o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre ele antes que ele viesse a morrer. Aqui vemos o término do seu sofrimento. Aqui vemos que o objetivo da encarnação é alcançado. Aqui vemos a realização da expiação. Ele fez expiação por nós. Aqui vemos o fim dos nossos pecados em Cristo. E aqui vemos o cumprimento da exigência da lei. E aqui vemos a destruição do poder de Satanás. Diz a Escritura Sagrada que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir as obras do diabo e destruiu as obras do diabo. Ele
Esse foi o brado de vitória. Por isso que a cruz, aqui simbolizada, ela não é derrota, ela é vitória. Porque através da cruz, a santa ira de Deus foi satisfeita. A santa ira de Deus foi satisfeita. E através da santa ira de Deus satisfeita, quando Jesus disse, detalhe importante, está consumado, o véu do templo, que não era véu, eram, se eu não me engano, 5 panos. Pelo menos o tabernáculo eram 5 panos grossos, e ali também no templo eram panos grossos. O chamado véu se rasgou de alto a baixo. E detalhe importante, quem estava lá viu, nós cremos nisso, a mão de Deus rasgando aquela cortina e simplesmente abrindo acesso ao Santo dos Santos através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que foi um brado de vitória. E o último brado de vitória, o brado do contentamento. Em Lucas 23:46 ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Aqui vemos o Salvador, outra vez, de volta à comunhão com o Pai, aperfeiçoado. Porque antes quando ele veio, ele se encarnou, mas, embora ele podia dizer, perdoados estão os seus pecados, mas quando ele estava lá na glória, ele não poderia ser o nosso Redentor, porque alguém tinha que morrer. E Jesus se sujeitou à morte física. Para quê? Nos trazer vida. Não é? Por isso que ele voltou aperfeiçoado. Vemos um calculado contraste. Vemos a perfeita entrega de Cristo a Deus. Vemos a absoluta singularidade do Salvador. Vemos o lugar de segurança eterno. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vemos a bênção da comunhão com Deus e vemos o verdadeiro refúgio da alma. Então, amados irmãos, Jesus sinalizou o tamanho da sua confiança no Pai ao terminar a sua vida com um brado de contentamento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Concluo, amados, as seguintes afirmações. Apesar da nossa angústia emocional ou sofrimento físico, que é uma realidade, porque ainda estamos nesse mundo de angústias, podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus e encontramos perdão, salvação, amor, vitória e contentamento. Como eu disse no domingo passado, amados irmãos, por mais que passemos por provações, por mais que passemos por problemas e dificuldades, e até é interessante de notar porque
muitos têm sido mortos, assassinados na Nigéria e em outros países, porque não negaram a sua fé. Mas Jesus faz até um alerta contra essa questão. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar a sua alma no inferno. O homem, o inimigo, o reino das trevas, pode até matar um cristão. Isso está acontecendo. Mas esses homens não podem tirar o nome do cristão do livro da vida. Jamais. Tanto que nós vamos ler lá em Apocalipse que aqueles que morreram por amor a Cristo clamam por justiça. E o Senhor fará justiça. Então, Jesus mesmo alerta: temam aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Isso que o Senhor Jesus disse. E algo importante: ninguém na face da terra, ninguém sofreu mais que o Senhor Jesus. Porque foi um sofrimento físico e espiritual. Por essa razão. E em Jesus, nós esperamos consolo e esperança. Octávio Winlows disse o seguinte: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas, por dinheiro, não foi Pilatos, por temor, não foram judeus por inveja, mas o Pai por amor. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, vou usar o verbo correto, todo aquele que crendo não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Então, amados irmãos, é a manifestação do amor do nosso Deus. Então, que esses 7 brados do Senhor Jesus e seu significado eterno sejam sempre lembrados por todos nós que depositamos a nossa fé nele como nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos. E com base bíblica, João 10,18, Jesus disse: ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Então, amados irmãos, a cruz não foi lugar de derrota, mas foi lugar de vitória. Porque ali era todo um ciclo. Manjedoura, encarnação. Cruz, porque estava sobre si os meus pecados e os teus pecados. O túmulo vazio, né, Sirlei? Do lado de cá, nosso túmulo vazio, porque ele venceu a morte. E o trono, com ele sentadinho ali. Por quê? Porque Jesus hoje é nosso sumo sacerdote.
Então, queridos irmãos, a cada Páscoa, a cada ano, vamos celebrar. Eu sei que meu Redentor vive, e Ele tem nome, e Ele se chama Jesus. Meu querido, nos acompanha pelo canal, e você tenha essa esperança. Jesus mesmo disse, arrependei-vos e crede. Lá em Marcos 1, 15. Arrependei-vos e crede. Por isso, amados irmãos, a cada domingo, não só na Páscoa, a cada domingo, vamos celebrar. Como nós cantamos de manhã, ressuscitou. Vamos celebrar. Porque Ele está vivo. Nosso Redentor está vivo. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós recebemos maravilhoso presente. Obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar aquele que venceu. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o reino das trevas. Obrigado, Senhor, por obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus, lá naquela cruz. E obrigado porque nós sabemos onde Ele está agora. O autor de Hebreus nos ensinou que seus discípulos viram Ele à direita do Pai. Obrigado porque o nosso Redentor vive. Pai, a nossa oração, que nossos familiares possam entender e crer nessa maravilhosa graça. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.